Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que abrange as cidades de Cravinhos, Jardinópolis, Ribeirão Preto, Santa Rosa de Viterbo, São Simão e Serrana, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Hoje, nossa convidada é a doutora Ana Franco Toledo, que é coordenadora da Comissão de Direito Comercial da OAB de Ribeirão Preto e região, e falará sobre o tema planejamento patrimonial. Bem-vinda, doutora Ana, a esse programa. Muito obrigada, Marília. Eu agradeço muito o convite. Doutora Ana, no que consiste um planejamento patrimonial? O planejamento patrimonial consiste em uma série de medidas que você pode tomar para que você dê destino ao patrimônio familiar ou empresarial. Existem várias maneiras de se fazer esse planejamento patrimonial. E não é muito habitual na nossa cultura, não é, que a gente pense a respeito de fazer um testamento ou uma doação em vida, mas ultimamente nós temos sido bastante procurados para poder fazer esse tipo de planejamento ainda em vida dos donos de patrimônio. E quais são os seus objetivos? Os objetivos de um planejamento patrimonial são, em primeiro lugar, definir que os pais, os detentores do patrimônio, definam ainda em vida que destino que eles querem dar para esse patrimônio, evitando dessa forma muitas brigas familiares. As brigas podem até existir, mas com o planejamento patrimonial, os doadores fazem ainda em vida. Então essas brigas e disputas tendem a ser menores. Um segundo objetivo é fazer destino desse patrimônio para a vocação que ele tem. Por exemplo, tem famílias que têm imóveis rurais, então você pode fazer um planejamento patrimonial já destinando determinados bens para a agricultura. Tem famílias que têm um misto de empresas com imóveis rurais ou imóveis urbanos. E fazendo um planejamento patrimonial, você pode destinar esse patrimônio aos seus herdeiros e já destinar as atividades adequadas para cada tipo de patrimônio. E, Ana, em que momento a pessoa deve pensar em fazer esse planejamento? Normalmente, a pessoa pensa em fazer esse tipo de planejamento patrimonial a partir do momento em que ela já angariou, amealhou um patrimônio considerável e cujos filhos também já estejam numa idade mais próxima da adulta, da maioridade. Nós não recomendamos fazer planejamentos para herdeiros menores, se bem que sempre há exceções, dependendo do objetivo do patrimônio. Marília, eu gostaria de lembrar também que um dos objetivos do planejamento patrimonial é a economia de impostos, porque fazendo o planejamento é possível minimizar a incidência de imposto na transferência de patrimônio de pais para os seus herdeiros. Uma dica muito importante para quem deseja fazer, né? Ana, e quais são os mecanismos para fazer um planejamento patrimonial? Existem diversos mecanismos. Um deles é o testamento, em que a pessoa em vida determina que quando ela vier a faltar, como que os bens dela serão destinados aos seus herdeiros. É um mecanismo interessante, porém ele tem algumas dificuldades. A primeira delas é que a pessoa não estará mais aqui quando ele for ser executado. E isso pode não ter esse efeito de minimizar disputas na família, porque se tiver alguma dúvida, se o testamento não for muito bem feito, muito claro, pode haver questionamentos, inclusive na justiça. Então, o testamento é uma das formas. Outra forma de se fazer um planejamento patrimonial é os detentores do patrimônio, que normalmente são o pai e a mãe, decidirem, por exemplo, doar os bens para os filhos. Então, doar determinado apartamento, ou determinada casa, determinada fazenda para cada qual dos seus herdeiros, que a gente vai chamar aqui no programa de uma doação direta, uma doação do patrimônio. A gente vai discutir também as vantagens e desvantagens dessa modalidade. E uma terceira modalidade de planejamento patrimonial é a transferência desse patrimônio utilizando uma empresa como veículo para fazer essa transferência, que do nosso ponto de vista, na maior parte dos casos, é a forma mais vantajosa de se fazer. Primeiramente porque você consegue angariar todo o patrimônio embaixo de uma pessoa jurídica e dessa forma, se você tiver um ou mais herdeiros, você vai ter várias pessoas participando dessa empresa que, por sua vez, será detentora do patrimônio. Por meio da empresa, o doador
consegue estabelecer as regras de relacionamento entre esses herdeiros como sócios dessa empresa. E muito importante é a economia tributária que se tem utilizando a empresa ao invés de fazer a doação direta. Por que isso? Porque quando a gente utiliza uma empresa, a gente utiliza normalmente uma sociedade empresária limitada. Primeiramente, a sociedade limitada, ela não requer que, ao conferir o patrimônio da família à sociedade, seja feito um laudo de avaliação. O patrimônio pode ser avaliado pelos próprios sócios, então há uma economia nesse sentido de se utilizar uma limitada ao invés de utilizar uma sociedade anônima, né? Outra coisa que é muito interessante, que acarreta a redução do tributo é que quando a gente faz a doação direta de um imóvel, por exemplo, doar uma fazenda para um filho, o imposto de doação, que é um imposto estadual, e que no estado de São Paulo é 4% do bem, ele incide sobre o maior valor daquele imóvel. Então, ele incide, por exemplo, sobre o valor venal do ITR, ou o valor de pauta, ou o valor do Instituto Econômico e Agropecuário do estado de São Paulo, que são valores muito grandes. Enquanto que quando você põe esse mesmo imóvel na empresa, você põe normalmente pelo valor histórico do imposto de renda. Então, a base de cálculo desse 4% fica incrivelmente reduzida. Ana, um dos mecanismos é o holding. Do que se trata? A holding é exatamente essa sociedade empresária limitada que vai receber os valores. Esse termo holding é um termo estrangeiro, né, do inglês, e que fica bastante assim chique, as pessoas ficam um pouco intimidadas, que significa uma sociedade que detém algo. Normalmente ela detém ou participações em outra empresa ou simplesmente patrimônio, como por exemplo você aportar esses imóveis da família na empresa. Se trata simplesmente de uma sociedade empresária limitada, regida pela lei brasileira e que vai abarcar todo o patrimônio da família que o pai e a mãe querem, porventura, destinar para os herdeiros. E quais são as vantagens de se utilizar uma doação direta ou uma empresa? A doação direta, em que os pais determinam o destino de um bem para um determinado herdeiro, tem as suas vantagens no seguinte, que é possível destinar por exemplo, um imóvel específico que você quer doar para um determinado filho ou filha, uma fazenda em tal lugar que você quer destinar para um determinado filho e você vai dar outra coisa para outro filho, por exemplo, né? Essa é uma vantagem. A desvantagem é que na doação do bem, você vai pagar o imposto de doação, que é um imposto estadual, né, como a gente já falou, cada estado estabelece a sua alíquota, ela pode chegar a 20%, em alguns estados como Goiás pode chegar a 8%, aqui no estado de São Paulo ainda é 4%, mas há um movimento dos governos estaduais para aumentar essa alíquota, para aumentar a arrecadação. E essa alíquota vai incidir sobre o maior valor desse bem. Então, por exemplo, uma casa que está no seu imposto de renda, suponhamos por 50 mil, ela está avaliada pela prefeitura às vezes em 500 mil, 600 mil. E o imposto vai incidir em cima do maior valor. Além disso, a doação direta, ela requer que seja feita uma escritura pública de doação. Então, o doador gasta também o valor da escritura pública, né, além do registro, que é comum, e dessa tributação mais desfavorável. Quando se utiliza uma empresa, a denominada holding, para receber esse patrimônio dos pais, ela tem uma imunidade constitucional de, primeiramente, na transferência do bem imóvel, por exemplo, né, falando de imóveis, é uma imunidade do imposto de transmissão de bens imóveis, que é o ITBI. Então, quando você confere um imóvel para a empresa, você não recolhe o ITBI. Na conferência desse imóvel, é feita uma alteração do contrato social da empresa, onde a gente descreve o imóvel que está sendo conferido, ou os bens, ou cotas de outra empresa, e esse instrumento registrado na junta comercial, ele tem perante o cartório de imóveis, por exemplo, a força de uma escritura. Então, a pessoa não paga a escritura para conferir esses imóveis à empresa. E a doação que se faz aos filhos é das cotas da empresa. Então, também é um processo na junta comercial, cujas taxas e emolumentos são bem mais em conta. O imposto de transmissão, causa morte e doação, ITCMD, que em São Paulo é 4%, ele vai incidir sobre o valor das cotas da empresa.
Ou seja, o valor que você colocou os imóveis na empresa, que normalmente é o valor histórico do imposto de renda. Então, naquele exemplo da casa, colocamos a casa por R$50 mil na empresa, eu, como mãe, recebo R$50 mil em cotas e doaria ao meu herdeiro R$50 mil. Então, o imposto de ITCMD incidiria sobre os 50 mil e não sobre o valor venal que consta no IPTU, que às vezes é muito maior do que isso. Isso em questão de imóveis urbanos já dá uma diferença muito grande. Se forem imóveis rurais, a diferença é ainda maior, porque muitas vezes são glebas e imóveis adquiridos há muito tempo ou provenientes de herança e com a expansão da fronteira agrícola no Brasil, estão hoje em dia muito valorizados. Então o valor às vezes de imposto de renda é na casa dos R$100 mil e hoje eles valem 7 milhões, 8 milhões. Então você faz uma diferença entre 4% de 100 mil e 4% de 7 milhões, é uma economia muito interessante. Ana, depois de feito esse planejamento através da holding, é possível desfazer ou trocar ou usufruir os bens que estão ali elencados? É possível. Claro que quando você confere, houve um movimento, né, um registro, então você teria que ou desfazer a doação, quando você faz a doação e os doadores ainda estão vivos, porque essa que é a intenção da holding, né, o doador fazer a doação, mas ele permanecer no controle desse patrimônio. Depois a gente vai até falar quais cláusulas que você pode gravar as cotas quando você doa, de forma que o doador permaneça no controle desse patrimônio. Sendo assim, o doador pode desfazer essa doação a qualquer momento e também ele pode refazer a divisão do patrimônio, porque ele vai ter o controle disso tudo. É claro que exige um certo planejamento para que a operação de retirada desses imóveis de dentro da empresa seja vantajosa para quem vai receber e para quem realmente também está tirando dali. Mas não é uma coisa complicada, precisa de um acompanhamento jurídico, mas é uma assessoria na alteração do contrato ou uma devolução desse patrimônio para a pessoa física. É uma coisa muito possível e muito comum de acontecer. Vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Estamos de volta com o programa OAB na TV, que tem o apoio do Centro Universitário Estácio Uniceb. Continuaremos conversando com a doutora Ana Franco Toledo. Doutora Ana, é necessário ter algum cuidado para quem deseja fazer o planejamento patrimonial? Sim, vários cuidados. Dentre eles, primeiro, né, ter que os doadores, os pais, normalmente, tenham a clareza de que realmente querem realizar isso e discutam na família como que vai ser feita essa divisão e etc. Em segundo lugar, os imóveis e bens, sejam cotas de empresas, etc., que serão colocadas na holding, são imóveis que realmente, e bens que a família pretende manter ao longo, pelo menos, da próxima geração. Então, assim, os imóveis que vão ser vendidos logo, etc., é melhor não colocar e já ter uma solução anterior a fazer a doação. Agora, quanto aos aspectos jurídicos, é preciso ter muito cuidado, primeiramente, na constituição da empresa, da holding, porque a imunidade tributária na conferência desse patrimônio para uma sociedade limitada, ela existe desde que essa empresa não tenha por objeto, por exemplo, a compra, venda e exploração de imóveis. Nesse caso, vai ser pago o ITBI na transferência do imóvel, que pode acarretar uma perda muito grande de recursos, porque a alíquota varia de município para município, mas é preciso estar bem atento para esse ponto. Um outro aspecto que deve ser muito cuidado é quanto à doação e o recolhimento correto do ITCMD, que em São Paulo é de 4%. Então você tem que fazer um planejamento, fazer a alteração de doação das cotas exatamente no mesmo dia em que você recolhe o imposto. Do contrário, incidem multas, juros e fica muito pesado para, né, nós que somos advogados, para o cliente. Então, nós advogados temos que ter muito cuidado nesse planejamento e na elaboração do documento.
também quanto à descrição dos bens que vão ser conferidos à empresa. A junta comercial e a legislação societária exige que, para a conferência de bens a um patrimônio social, eles têm que estar muito bem descritos. Em caso de imóveis, eles têm que estar exatamente como eles estão na matrícula do imóvel. Em se tratando de imóveis rurais, é preciso atentar também para o fato desses imóveis, hoje em dia, a legislação ambiental e registrária exige o georreferenciamento das áreas rurais. Então, é preciso estar em ordem para que dê registro na empresa. E também é preciso muito cuidado ao estabelecer as cláusulas que a gente chama de cláusulas restritivas na doação. Por exemplo, os doadores podem reservar para si o usufruto. Eles podem estabelecer que aquelas cotas que eles estão doando sejam incomunicáveis ao cônjuge. Então, uma cláusula de incomunicabilidade. Que elas sejam impenhoráveis. Elas não podem ser penhoradas por credores ou para você alavancar e fazer uma dívida e dar em garantia. E também inalienáveis. São todos recursos muito interessantes para que o doador tenha controle dessa doação. No entanto, elas têm que ser pensadas de acordo com cada família, com cada objetivo, porque senão elas se tornam um fardo para quem também está recebendo esse patrimônio e inviabiliza a continuidade da operação desse patrimônio. A holding tem esse fator de interesse, ela permite que você faça a doação, que você estabeleça essas cláusulas, mas que o patrimônio em si, ele continue afeito e dedicado à exploração, seja agropecuária, seja empresarial, sem que haja travas nesse desenvolvimento. E na hora de redigir esse contrato é muito importante ter atenção para isso. Quais são os principais problemas que você identifica quando esse planejamento não é bem estruturado? Olha, um dos pontos é exatamente essa questão do objeto social, em que muitas pessoas têm que depois recolher o ITBI na conferência desses bens, às vezes com multa e com atraso, o cálculo do ITCMD, que é o imposto de doação. E muitas vezes o doador queria instituir umas cláusulas protetivas desse patrimônio e a pessoa que fez o contrato não fez corretamente a redação disso e fica uma parte do patrimônio desprotegida ou obscuro. Você tem que ser muito objetivo, muito claro no que você precisa estabelecer, o que a família quer. Utilizar o planejamento é o mesmo que sonegar impostos? De maneira alguma. Realizar um planejamento patrimonial dessa natureza é agir dentro da lei, dentro do que a legislação permite que você faça para recolher menos impostos. Ao fazer a doação por meio de uma holding, doando as cotas, recolhendo o imposto mais favorável, o contribuinte estará recolhendo o valor devido. É permitido você fazer esse tipo de estrutura, é uma estrutura legal, legítima, reconhecida pela nossa legislação, que permite que você reduza o valor que você contribuiria, mas ao mesmo tempo você está adiantando esse valor para o momento presente, né? Então também é de interesse do fisco, inclusive no estado de São Paulo, no final do ano passado, houve um movimento muito grande das pessoas fazendo essa doação, o fisco teve um recorde de arrecadação, é de interesse também do fisco que seja feito, desde que dentro da lei. Na sua opinião, Ana, só pessoas que têm um grande patrimônio devem fazer esse planejamento? Não, de forma alguma. Mesmo pessoas que tenham menos patrimônio, tanto um pequeno patrimônio quanto um médio e um grande, eles merecem uma análise para ver a viabilidade desse planejamento. Deixar acontecer, deixar a pessoa faltar para depois ver o que vai acontecer. Os bens vão para inventário, apesar de hoje existir um inventário extrajudicial que dá maior agilidade, mas muitas vezes o inventário ele inviabiliza que aquele imóvel continue sendo explorado como ele deveria ser, ou se for o caso de uma sociedade, suponhamos eu tenho sociedade com terceiros, eu venho a faltar, aí vai entrar meu marido, minha filha numa sociedade, então que atrapalharia até a condução dos negócios dessa sociedade. Se a pessoa fez um planejamento, ela deixa de, para os herdeiros, passar esse momento que já é muito difícil, é um momento crítico quando você perde uma pessoa, mas com mais tranquilidade,
Porque aquele patrimônio já estava destinado de acordo com o que os pais gostariam que fosse, então tem menos atrito, e ao mesmo tempo você não impede a continuidade da exploração desses bens que vinham tendo normalmente. Porque não é mais uma pessoa física que vai ter aquele patrimônio, é uma pessoa jurídica, e a pessoa jurídica sempre permanece, né? Então os conflitos eventualmente existentes vão ser resolvidos dentro dessa pessoa jurídica que está detendo o patrimônio, mas o patrimônio em si vai ter a continuidade e a vocação dele de exploração. Se são casas, por exemplo, para aluguel, elas vão continuar, não vai ter modificação nenhuma, porque a sucessão já foi feita na empresa, então não vai mudar nada. Se forem fazendas, a mesma coisa. Se for um imóvel, né, urbano, que é o imóvel da família, que o pai e a mãe deixou para os filhos, também vai estar ali dentro de uma empresa e os filhos podem explorar em conjunto esse pequeno patrimônio que eles receberam. E aproveitando essa abordagem um pouco mais humana, esse planejamento evita brigas na família em razão de sucessão? Olha, evitar, não evita porque as pessoas são, né, humanas e têm os seus conflitos, suas disputas, e é muito comum ter, né, alguma rixa com o irmão, alguma coisa do tipo. Mas minimiza bastante, porque quando os pais fazem essa doação, eles ainda estão aqui. E muitas vezes são pessoas jovens, assim, que o planejamento ele já faz a doação nesse presente momento, mas eles continuam no domínio desse patrimônio, na administração desse patrimônio por muitos anos. Então é uma coisa que as pessoas vão se compondo, vão se habituando também com o fato de que aquilo foi dividido daquela maneira que os pais determinaram. Então minimiza bastante. E por que não é melhor fazer a doação diretamente como se fazia antigamente? Por causa, principalmente dessa questão do imposto, né? Você fazer a doação, você vai pagar uma escritura para fazer essa doação e vai pagar o imposto sobre uma base de cálculo muito maior, sobre o maior valor que esse bem tiver. Enquanto que quando você confere para a empresa, você confere pelo menor valor, portanto o imposto vai incidir sobre esse menor valor. E é um benefício muito grande para as pessoas, né, que fazem esse planejamento e que minimizam assim a incidência de imposto. E esse planejamento, Ana, é uma forma de retirar algum herdeiro da sucessão, de excluir algum deles? Então, quando você me perguntou de uns problemas, né, de fazer esse planejamento patrimonial, existe muito isso também, assim, muitas vezes você tem que analisar muito bem o patrimônio daquela pessoa e os eventuais herdeiros, porque você pode dispor sempre da metade do seu patrimônio, não é? E um planejamento patrimonial, mesmo que exclua um herdeiro, ou que porque ele veio nascer depois, ou porque ele não é desejado, ele não tem validade, é necessário contemplar esse herdeiro. Então, para essa finalidade, ele nunca vai valer, porque o herdeiro sempre tem o direito dele na legítima. E esse tipo de planejamento vem sendo mais procurado do que antes? Tem aumentado a demanda? Tem aumentado a demanda, porque um dos motivos ele vem sendo mais divulgado, né? Então vem sendo uma coisa que ficou mais familiarizada, as pessoas estão mais familiarizadas com isso, entenderam que não é só para grandes fortunas, né? Que é possível você fazer vários tipos de patrimônio, com várias vocações, e também porque há um esforço do governo para aumentar essa alíquota. Há também um aumento na procura porque em vários estados está havendo um esforço para aumentar essa alíquota. Então, por exemplo, nós comentamos sobre Goiás, que já pode chegar até 8%. Minas Gerais chega a 5%. O estado de São Paulo ainda está em 4%. Mas existem projetos de lei desses estados para aumentar o imposto. Aqui no estado de São Paulo, se eu não me engano, o projeto é para chegar a 8%. Então, as pessoas temendo esse aumento, assim, da alíquota, vem fazendo o planejamento, aproveitando que, por exemplo, para fazer esse aumento, o estado de São Paulo só vai poder aprovar para valer no ano que vem, né? Mesmo que mude a legislação ainda em 2016, essa mudança só valerá para as doações e sucessão ocorridas em 2017. Então, muita gente está procurando, aproveitando que a alíquota ainda está nesses patamares. Na sua opinião, é importante fazer esse planejamento? Na minha opinião, é muito importante. Eu acho que, em parte, por causa dessa mudança cultural, que eu acho que seria benéfica
para nós brasileiros, né, de planejar as coisas, de perder um pouco o tabu de tratar de certos assuntos, né, como por exemplo a morte, a sucessão, que são coisas desagradáveis, as pessoas evitam. No entanto, não é por não falar sobre eles que eles vão sumir, né? Então, por exemplo, se você deixa um patrimônio para os seus filhos, eles vão ter que fazer o inventário, eles vão ter que correr ou no cartório ou na justiça, contratar advogados, pagar os honorários e pagar a alíquota cheia de 4% sobre o maior valor do patrimônio que eles estão recebendo. Então, além da dor, além do trauma de você perder uma pessoa, ainda tem que esse aspecto prático. Muitas vezes, por exemplo, fica lá uma casa ou uma fazenda com 5 herdeiros donos do mesmo imóvel, entendeu? E aí um quer vender, o outro não quer, um quer arrendar, o outro não quer. Então fica inviabilizando que aquele patrimônio que serviria para dar uma renda para aquela família, que ele seja adequadamente utilizado, né? Então, assim como outros aspectos, no meu entender, né? Por exemplo, seguro de vida, que as pessoas têm resistência de tratar sobre esse assunto, né? Pensar regime de bens, as pessoas normalmente não gostam de pensar sobre isso, mas eu tenho notado que o brasileiro tem procurado mais sim e tem enfrentado esses assuntos, por mais desconfortáveis que sejam, porque planejando a surpresa lá na frente não vai existir, né? Ela já é efetivada a doação já, e ela vai se concretizar se você reserva o usufruto, né, para os doadores, só quando o último vier a faltar. Então dá essa tranquilidade já em muitos anos ainda de proveito desse patrimônio. Ana, eu queria agradecer a sua presença nesse programa, especialmente porque foi minha professora, trazendo seu conhecimento aí para o público. Marília, eu que agradeço duplamente por ser sua professora e por ter vindo aqui. Este foi o programa OAB na TV, que teve o apoio do Centro Universitário Estácio Uniceb. Nos vemos no próximo programa.